Gente, vamos lá então. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 5. Vamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Gente, tem sido uma noite especial e sensacional que está acontecendo aqui. É uma atmosfera de um amor de Deus gigantesca. Gigantesca. O louvor foi algo surreal e eu sei que Deus está querendo fazer coisas nas nossas vidas. Eu quero que você fique com o seu coração sensível para o que Deus vai fazer nessa noite. Ok? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer eu o separei. E designei profeta às nações. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, nos conduzindo da forma e da maneira que o Senhor quer, papai. Que tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é da carne, Senhor, venha ficar fora nesse momento, Senhor. Levando nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. E o nosso coração conectado ao Seu, para receber da Tua palavra. Que nessa noite o que eu venho fazer aqui é não atrapalhar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Usa-me da forma e da maneira que o Senhor quer, papai. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Galera, quero falar um pouco com vocês sobre a importância de sermos intencionais. O tema dessa palavra é um plano de ação. E cara, sobre essa importância de sermos intencionais, o que significa essa palavra intencional? A gente ser intencional naquilo que a gente quer, né? Que é feito de um propósito, que é por querer, intencional, proposital. Isso que é a nossa ação. É isso que nós somos chamados. Deus tem um plano para nossas vidas. E nós temos um plano também para as nossas ações. Deus espera isso da gente. Nós sermos intencionais em tudo aquilo que nós fazemos. Nesse texto que eu li com vocês de Jeremias, no capítulo 1, aqui ele está falando sobre o quê? Cara, Jeremias ele estava num momento de incerteza sobre a sua vida. Ele estava se sentindo inseguro. Ele estava com medo. Você já sentiu isso também, cara? Dias que você fica com medo, inseguro. Você fala, o que eu estou fazendo da minha vida, cara? O que eu estou fazendo aqui? E Jeremias estava vivendo esse momento de insegurança, de medo, de como seria o chamado dele, ou até mesmo o que ele ia fazer da sua vida. E ele orando com Deus, Deus respondeu para ele, falando sobre aquilo, cara. Antes de você formar, antes de ser formado no ventre da sua mãe, eu escolhi. Antes de você nascer, eu já tinha separado você profeta. Deus estava falando ali sobre quem ele era e a origem dele. Na minha última palavra, eu falei sobre isso, sobre a gente voltar à nossa origem. Né? Nós tivemos o pecado entrando no nosso meio, destruindo a nossa aparência, mas no final a gente tendo que retornar aquilo que nós somos, a nossa essência, a nossa origem. E Deus nesse versículo, nesse texto, ele fala para Jeremias sobre a origem dele, sobre quem ele era, sobre o que ele estava fazendo, sobre essa incerteza, incapaz, sem destino. E Deus falou, cara, antes mesmo de você nascer, antes mesmo da sua formação lá no ventre da sua mãe, eu já tinha designado você profeta. Deus ele já tinha um plano para ele. Deus já tinha um propósito para a vida de Jeremias. E isso não é diferente para as nossas vidas. Isso não é diferente para nós. Qual tem sido o nosso objetivo fundamental? Tudo aquilo que nós já temos a salvação. Quando nós já temos a salvação, somos salvos em Deus, o que Deus espera de nós? Não pecar. Porque nós somos salvos, né, para aquilo, para que Deus tivemos, para nós termos a salvação. Né, nós somos salvos para uma vida eterna, para estarmos com Ele. E o que Deus espera de nós é que nós não pequemos. Porque é isso que nos dá um relacionamento com Ele. A partir do momento que a gente tem a salvação em Deus, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem Deus é, nós começamos a ter um relacionamento com Ele. E o que nos afasta do nosso relacionamento com Deus é o pecado. Então Ele espera da gente isso, que não pequemos. Porque o pecado, o que significa? O pecado é um erro de alvo. O original, né, dele, do grego, é shamarta. É uma palavra grega, shamat. É difícil de falar, né? Hamat, se você colocar o H ali. Mas ela significa o quê? Ela significa errar o alvo. Uma falha de percurso ali, um erro. Algo que a gente faz isso. Então o pecar é errar o alvo.
Nenhum cristão genuíno, ok, quer andar em pecado. Amém? Quem é cristão aqui, espero que não queira andar em pecado. Esse é o principal. Nós permanecemos na caminhada com Cristo. E que o pecado, quando nós viemos a falhar, a pecar, venha ser apenas um erro de percurso. Não uma vida de pecado. É isso que espera da gente. Então a gente fica nesse caminho. A gente não pode planejar um pecado, mas sim acontecer sem querer. É isso que Deus espera de nós. Assim como eu já contei outras palavras, nós contamos a história de Davi, que a gente fala sobre Davi, que a gente olha que era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, mas se você ver a história dele, ele pecava uma vez, ou seja, ele errava uma vez, ele podia errar, era homem, passivo disso. E quando todo pecado, todo erro que ele cometia, ele nunca mais voltava a cair naquilo, porque o pecar é uma falha de percurso, é errar o alvo, e ele retomava para sua caminhada. Em Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, que ele está falando sobre o quê? Sobre os desejos que ele tem. Ele tem o desejo de pecar. Voltando na minha última palavra. Nós tínhamos um plano original, perfeito por Deus. Nós pecamos. E a nossa natureza, a partir daquele momento, ela se torna pecaminosa. Ela se torna falhar, errar. E por isso, Deus vem e traz todo o processo de salvação para a gente. E no Antigo Testamento, quando ele colocava, antes vinha a redenção de Cristo, a salvação por meio dele, vinham os mandamentos. Então todo mandamento que vem, é por quê? Por que Deus coloca os mandamentos? É porque todo mundo faz fácil, então daí Deus precisa mandar? Não, se tem um mandamento que Deus fala, como os 10 mandamentos, sobre não matar, não roubar, não adorar outros deuses, e assim vai os 10 mandamentos, que é uma ordem, por quê? Porque a partir do momento, a origem do homem, que era santa, ela se corrompeu e começou a virar o pecado. Então ele precisa vir com um mandamento e falar, cara, a partir de agora, isso aqui você não faz mais. Então ele vem com toda a lei e fala, isso aqui é proibido, isso aqui não pode, porque agora a nossa natureza começa a ser pecaminosa. Então Deus, quando ele instituiu a obrigação dos 10 mandamentos, de cumprir os 10 mandamentos, era por quê? Porque era uma natureza pecaminosa. Quando Deus ele fala também sobre a questão de dar os dízimos e ofertas, se ele gera isso, que ele coloca isso na Bíblia, é porque nós fazemos isso sempre? Porque é da nossa natureza ser generoso? Não. A nossa natureza é egoísta. Então por isso que ele fala sobre dízimos e ofertas, assim vai diversos exemplos na palavra de Deus. Porque nós fazemos, quando tem um mandamento, é porque a nossa natureza é contrária àquilo. Então Deus coloca um mandamento para que a gente possa obedecer. Então essa é a ideia de um mandamento, que a gente possa fazer isso. E Paulo ele fala isso nas cartas aos Romanos. Ele fala, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, a natureza pecaminosa. E aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Então existe uma luta. É fácil caminhar sem pecar? Todo mundo aqui, alguém nunca pecou na vida? Aqui levanta a mão, quem nunca pecou? Já baixei minha mão aqui já. Não tem. Porque é difícil, meu irmão. Não é fácil. É da nossa natureza, do nosso desejo. Assim como o apóstolo Paulo falou sobre isso, aqui é a nossa vida. A gente quer fazer. E às vezes a gente erra tentando acertar, não é verdade? Nós já fizemos tanta coisa errada porque tentando acertar. Mas, velho, se é errado, é errado. Não existe intenção. Existe saber o que é certo. E esse é o nosso processo. Nós temos que saber aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, a diferença daquilo que Paulo fala sobre a questão dele pecar, ele fala sobre a carne dele, sobre o grito dele. E a diferença de andar no pecado e cair no pecado é a seguinte: andar no pecado, iniquidade. O que é iniquidade? Permanecer nele, fazer sempre, ter a consciência do pecado. E cair no pecado, o que é? É uma queda. É você estar andando e tropeçou. Eu sempre gosto de dar um exemplo quando eu vou conversar com a galera, quando vem falar para mim que vacilou, deu uma vacilada, pecou. Eu falo, cara, ninguém tropeça em pedra grande. Alguém já tropeçou numa montanha, assim, tá andando assim, uma montanha, esbarrou? Não, velho. A gente tropeça em quê? Em pedra pequena. Vocês já andaram na calçada aqui de Curitiba, que tem as árvores ali, velho? Vocês já sabem como é que é as calçadas aqui em Curitiba quando tem as árvores. Principalmente na época da Água Verde ali, quando a gente tinha a nossa igreja lá, você lembra que a calçada era tudo irregular, velho. O que eu tropecei em calçada assim, meu irmão? Por quê? Você não se preocupa com coisa pequena.
Porque, cara, você está andando. Andar é natural. Andar faz parte da nossa rotina. Ninguém pensa, estou andando agora. Perna direita na frente, perna direita agora para frente, perna esquerda para frente, perna esquerda para frente. Cuidado, levanta. Alguém pensa assim quando está andando? Olha, cuidado no degrau, levanta um pouquinho mais a perna, abaixa um pouquinho mais a perna. Não, cara, é natural. Você anda. Você só anda, simplesmente vai e anda. E é assim que acontece. Por ser natural, por ser algo nosso, a gente acaba não pensando nisso. E é em pedra pequena que a gente tropeça. Então, nessas pedras pequenas que tem levantado na calçada, nas coisas ali, o degrau que você calculou errado, que você vai colocar perto daquela trupicada, é assim. Agora, ninguém tropeçou numa montanha. Ninguém tropeça aqui no púlpito, vindo de lá para cá, assim, quer vir falar comigo, tropecei no púlpito aqui. Olha o tamanho. Não, porque é grande. Mas são as coisas pequenas. E é assim o pecado. O pecado é o tropeçar, é o cair. Não tendo o desejo de pecar, mas acontecendo muitas vezes. Sem querer. Então a diferença de viver no pecado, de andar no pecado e cair no pecado é essa. O andar no pecado é iniquidade. E o cair no pecado é só uma queda. É só uma coisa pequena. Que nós temos que prestar atenção dentro das nossas vidas. Porque às vezes aquela coisinha pequena que nos incomoda, é só uma pedrinha que faz você cair. E cara, quando você cai, o tombo é grande. A minha esposa que diga, tempo atrás ela estava... Tem um tombo que ela voou, cara, cinematográfico. Tadinha, ficou com o joelho ralado uns 3 meses. Estava correndo, lá nesse degrau, tinha um negócio e tropeçou. Pedra pequena. Uma coisa se ela tivesse observando, caminhando, não ia ver, mas ela estava correndo, estava com pressa. Por estar correndo, por estar com pressa, não reparou. Tropeçou e se machucou. E é assim com a nossa vida. É assim com o pecado. Quando nas pedras pequenas que a gente não vê, elas fazem grandes estragos na nossa vida. A Lia ela ficou mancando quase 2 meses por causa desse tombo. Ela teve uma marca muito séria no joelho dela. Machucou feio. Ficou roxo, levantou, cara, precisou, andava mancando. Mas por quê? Porque ela caiu e deixou uma marca muito grande, sequelas grandes. E assim com o pecado na nossa caminhada. Se a gente não vigiar, se a gente não olhar, e a gente vê essas pedras pequenas e achar, dá nada, eu posso ir, vou sem medo. Dá nada, todo mundo faz, meus amigos estão lá, posso ir também. Conheço outras pessoas que fizeram quando não deu nada. Você tropeça, você cai. E ela deixa grandes marcas na sua vida. Porque como eu falei, o que faz você cair não é montanha. São pedras pequenas. E o pecar é isso. Temos que ficar vigilantes para não cair nessas pedras pequenas. Mas ao mesmo tempo também de não cair em pedra pequena, porque acidentes acontecem. Porque às vezes você está fazendo algo, está indo para um caminho e vacilou. Nós temos que tomar muito mais cuidado também com a iniquidade. Que a iniquidade é a condição daquele que não cumpre a lei. Iniquidade significa aquele que não cumpre a lei. Que no grego também, anomia. Palavra bem bonitinha. Que ela fala sobre isso. Aquele que não cumpre a lei. Ou seja, aquele que não cumpre a ordenança de Deus. A iniquidade, ela é viver no pecado. É viver de uma forma constante naquilo que é errado. E não cabe a nós também fazer isso. A iniquidade é algo muito sério em nossas vidas. Que a gente se acostuma com as pequenas quedas. Quando que a iniquidade entra nas nossas vidas? Quando a gente acostuma a cair no pequeno pecado. Quando a gente tropeça e não se machuca. Porque quando você tropeça e não se machuca, você levanta e continua correndo. Agora quando você tropeça e se machuca, você começa a ficar mais esperto, não é verdade? E o grande problema da consequência, da diferença do cair no pecado e da iniquidade é isso. A iniquidade, você começa a cair e você não começa mais a sentir a dor. Você não se machuca mais. E você acha que está tudo bem. Que tropeçar e cair começa a se tornar natural na sua vida. A iniquidade é isso. É você caminhar e cair sempre. E achar que isso faz parte da caminhada cristã. E isso não faz parte. A iniquidade não faz parte disso. Uma pessoa que está em iniquidade, não se preocupa em pecar. Pois ela já se acostumou com isso. Não se arrepende. Quando você perde o arrependimento, querido, quando você perde essa noção de encontrar, de saber o que está de errado na sua vida, a gente precisa acender esse alerta na nossa caminhada. Quando, como eu falei agora há pouco, o cair se torna natural, está errado. Nós temos que permanecer naquilo que Deus tem para nossas vidas. Mateus 7, 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticam iniquidade. Esse texto foi um momento marcante na minha história, quando eu tinha 18 anos. Se você vai pegar todo o contexto dele, ele começa a falar sobre aqueles que vão entrar no reino dos céus. E tem um momento aqui que ele começa a falar daqueles que vão estar lá, que vão chegar perante Deus. Eu falo: Deus, mas eu profetizei no seu nome, eu falei novas línguas, eu curei enfermos, e eu estou aqui de fora do teu reino. E ele vai falar assim: aparta de mim, vocês que praticam iniquidade. Pessoas que têm uma caminhada, pessoas que vivem com Deus, mas não deixam o pecado de lado. Vocês acham que muitas vezes a experiência com Deus, o falar em línguas, o mover ser usado para profetizar, significa relacionamento com Deus. E não. Relacionamento com Deus é diferente. Relacionamento com Deus é intimidade, é busca constante. E eu, nos meus 18 anos, eu estava nessa caminhada. Por quê? Eu profetizava, eu falava de Deus, evangelizava, mas eu vivia uma vida iníqua. Eu não me arrependia mais dos meus pecados. Eu não tinha mais relacionamento com Deus, porque eu me acostumei a viver sem me relacionar com Ele. E aí um belo dia, peguei a Bíblia e comecei a ler, porque eu lembrei que precisava ler a Bíblia, e caí nesse texto de Mateus. E quando ele falou isso, esse texto entrou muito forte no meu coração, e falou: você não vai entrar no meu reino. E eu: uou, como assim, Deus? Peraí. Falou: não, cara. Você não tem relacionamento comigo. Eu não te conheço. Não basta fazer as coisas para mim, mas precisa estar comigo. E esse foi um ponto de chave na minha vida, de virada, que eu falei: cara, eu preciso parar com isso tudo e ter um novo tempo na minha caminhada com Deus. Como que a gente vai deixar de praticar iniquidade? Como que a gente deixa de pecar? Quando a gente tem um relacionamento com Deus. Quando você vive relacionamento com Ele, Ele vai falar para você o que é certo e o que é errado. Assim como Ele precisou no Antigo Testamento colocar os 10 mandamentos e falar o que era certo e o que era errado, as leis, mandar para o povo de Israel toda a lei que tinha que fazer, o que podia fazer, o que não podia, o que podia comer, o que não tinha, o que fazer, porque Ele sabia que a natureza humana agora ela era mais tendenciosa ao pecado. Então a lei ela veio para nos proteger e não para nos condenar. A lei ela não veio para trazer a condenação e o peso sobre nossas vidas, mas a lei ela veio trazer proteção para nós. E essa lei nos ajuda a não pecar, a não viver em iniquidade, a estar com Ele todos os dias. Em 1 João 3, 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode ver pecando, porque é nascido de Deus. Novamente, a nossa origem está lá. O que Deus criou, o plano perfeito dele está lá para a gente. O pecado veio e mudou a aparência, mudou o plano de Deus. Mas aquele que é nascido de Deus, ele tem isso. Ele tem essa sensibilidade de não viver mais no pecado, de buscar em Deus. Você que nasce, o pecado vai te incomodar. Você que nasceu de novo em Deus, o pecado vai te incomodar. Quem nasce de novo não anda em pecado, não anda na iniquidade, mas anda em relacionamento santo e puro com Deus. Então o objetivo de todo crente é não pecar. E para isso, a gente precisa de um plano de ação. Nós precisamos. Porque, cara, se a natureza nossa é pecar, a gente precisa combater essa natureza. Então a gente precisa ter o nosso plano de ação. Qual que é o nosso plano? Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que nos é proposta. Travou. Foi. Nós temos que correr essa corrida, cara. Qual corrida que é essa? A nossa vida. Entender que nós temos um alvo, nós temos um plano.
Nós temos que saber qual corrida nós estamos correndo. O apóstolo Paulo, ele fala no final que ele combateu o bom combate, completou a corrida e guardou a fé. E como é que ele sabe que ele completou a corrida? Como é que ele sabe que ele acabou o ministério dele? Como é que ele sabe? Ele sabe porque ele sabia a corrida que ele estava correndo. É simples. E às vezes a gente não sabe qual corrida que a gente está correndo. A gente está andando e deixando a vida levar. Vivendo de rede social, vivendo pela escola, pelo que os outros falam, porque a internet está dizendo na moda o que é, e estamos deixando se levar por isso. E a gente não sabe qual é a nossa corrida. Você não sabe qual é a sua corrida. E por isso, quando chegar ao final dela, talvez você não vai saber nem que você terminou ela. Porque você não sabia qual era. Ou você vai achar que acabou a sua corrida e não tinha mais alguns quilômetros pela frente. Nós precisamos ter esse plano de ação em nossas vidas. Nós temos que tirar para correr essa corrida, nós temos que tirar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é pecado. Se livrar disso. Buscar em Deus e falar: Deus, qual que é a corrida que o Senhor tem para mim? E ir em direção dela. Correr essa corrida. E tirando tudo aquilo que nos atrapalha, não é fácil. Porque como eu falei, a nossa origem pecaminosa não permite isso. A gente quer viver com esse pecado, quer viver com as coisas com esse fardo. Paulo era assim. Em 1 Coríntios 9, 26 e 27, ele fala assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, aqui ele está falando de novo, ele sabe o alvo que tem que correr. E não luto como quem esmurra o ar, só socandinho o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele sabia a corrida que ele estava correndo, ele sabia quem que ele tinha que esmurrar, com quem que ele tinha que lutar. Era com ele, era o corpo dele. A gente acha que muitas vezes que o inimigo é o nosso irmão aqui do lado, é o nosso líder que vem nos confrontar, que a gente não está mais dentro da Bíblia, que a gente não está aparecendo na célula, que a gente não vai no culto. E a gente acha que o nosso inimigo é ele, ele não gosta de mim, só enche meu saco. E a gente acha que é isso, que o nosso inimigo é ele. O inimigo é o pastor que fica falando que tem que orar, ler a Bíblia. Que chato, velho, nada a ver isso, saco. Cara, o inimigo, Paulo sabia, era o corpo dele. Era o desejo dele de pecar. Era o desejo dele de desistir muitas vezes, de não completar a corrida. Ele tinha que saber, ele sabia qual que era. Ele sabia o que atrapalhava ele. E depois, ele fala aqui, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, ele tinha uma verdade para falar. E depois disso, ele tinha que esmurrar o corpo dele, porque quando ele estava pregando, terminava a pregação, ele não simplesmente só falava, ele tinha que viver isso. E assim é com a gente que está aqui, assim é assim com o seu líder que traz a palavra na célula. Cara, o papel de liderança, o papel de pregador, é punk, velho. Porque é assim que Paulo fala sobre isso. Depois de eu falar, eu mesmo não venho a cair. Então ele precisa esmurrar o corpo dele. Porque, cara, seria totalmente... como é que seria a palavra? Esqueci o nome agora. Hipócrita. Obrigado. Falar uma coisa e fazer outra. Cara, você imagina o Steve Jobs? Pensa comigo, Steve Jobs. Vendendo Apple. Top pra caramba. Aí ele vai para uma entrevista, ele pega e tira um Xiaomi do bolso, assim, quando na época ele tirava um Xiaomi do bolso, assim. Que eu gosto de Android. O cara criou o iOS, velho. E vai nessa. Isso. Hipocrisia, velho. Não tem como. Ou até mesmo um pastor que fala sobre ministério da família, que fala sobre amor à esposa, sobre família, e trair a sua esposa nos bastidores. Hipocrisia. São esses exemplos, inúmeros exemplos que a gente pode dar aqui para vocês. Que tal um vegetariano flagrado comendo bacon? Nossa, pior que bacon é vida, né, gente? É bom demais. Mas tem gente que não quer. É vegano, gosta de vegetariano, quer comer as coisas. Tá bom, amém. Mas daí ele fala uma coisa na frente e por trás come carne. Hipocrisia.
E isso é assim na nossa caminhada. É isso que Paulo queria ser, o cara que prega uma coisa e é reprovado em outra. Ou é reprovado nisso, né? O cara que prega uma coisa e vive outra coisa. Então por isso que ele esmurrava o corpo dele, para que ele pudesse viver aquilo que ele pregava. Estar aqui falando isso aqui, também para mim é um esmurro no meu corpo. Porque, gente, como eu falei para você, ninguém acorda, cara, falando, hoje vou jejuar, vou orar, estou feliz para isso, vou ler a Bíblia e orar. Cara, a correria do dia às vezes pega, às vezes nem é maldade. A gente está num ritmo de vida tão acelerado, cara, que passa o dia a gente não orou, não leu a Bíblia, não fez devocional. E como é que a gente vive assim? Como é que eu vou esmurrar minha vontade? Como é que eu vou acabar com o meu corpo? Se eu não sei qual é a vontade de Deus. Se eu não sei qual é o plano de ação que Ele tem para a minha vida. Cara, ele socava, assim, eu esmurrava o corpo dele. Fala, cara, isso aqui não é meu. Essa carne não é minha. Eu vivo para um viver santo. Eu não posso cair nisso. Ele tinha que subjugar a carne dele. Fala, o esmurrar é você subjugar a sua carne. Fala, baixa aqui, que tem uma missão maior. Subjugar vem de uma submissão. Fala, tem uma missão maior. Tem uma corrida que o Senhor preparou para nós. Que é muito maior do que isso que nós estamos vivendo. Muito maior que esse pecado que nós estamos vivendo. Jejum é subjugar a nossa carne. Tem a frase que a pastora Kelly fala muito sobre isso. Fazer jejum não é bom, mas ter jejuado é bom. Fazer na hora, cara, é difícil, dá fome, dá dor de cabeça, dói o corpo, cansa, mas depois, bom não é jejuar, né? Bom é ter jejuado. Mas depois que você termina o jejum, cara, você sai muito mais leve, porque você esmurrou o seu corpo. Então vamos lá. Então, qual era o plano que Paulo ele tinha? Não cair naquilo que ele pregava, ou seja, não ser pedra de tropeço, não viver na hipocrisia. Esse era um plano de ação. Como que ele fazia isso? Maltratando a carne dele. Através do que ele maltratava? Jejum. Socava o corpo dele, falava isso aqui, morra a carne. Quando a gente fala sobre jejum, o pastor Luciano lançou o livro agora do jejum, e cara, quem puder ler, leia. Porque jejum, ele não é só você ficar sem comer. E aí você tira a comida, e aí você vai para o videogame, vai para a série, maratonar. Sua mãe chama você para almoçar em casa, fala, não, eu estou de jejum. E aí está lá no quarto maratonando lá, jogando videogame, vivendo a vida. Jejum não é isso. Quando você faz jejum, você abre mão daquilo que faz a sua carne viver, para você alimentar o seu espírito. Então eu sempre aconselho as pessoas, quando estão fazendo jejum, na hora do almoço, na hora que vai, o momento da refeição, que você faria, vai orar. Tira aquele momento. Fala, não vou comer agora porque eu vou estar orando, vou estar buscando a Deus, vou estar matando minha carne. Aquilo que faz eu viver, para eu estar fazendo vivificar o Espírito de Deus na minha vida. Pessoas precisamos ser intencionais em ter esse tipo de atitude. Paulo, ele era intencional, quando ele tinha esse plano de ação, de não cair no que pregava, maltratando a carne dele, através do jejum. Ele era intencional. Ele sabia para que ele foi chamado. Ele sabia para que ele fazia. Nós precisamos ser intencionais no que fazemos. E não só no que fazemos, mas aonde nós estamos. Nós temos que ter um plano e ter discernimento desse plano. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, vou matar minha carne, tem um plano aqui, Paulo sabia qual que era a missão dele, então tem um plano para a minha missão. Só que a gente às vezes não sabe discernir o tempo do plano de Deus para as nossas vidas. O plano de esmurrar a nossa carne e matar o pecado é para hoje. Isso era uma coisa que Paulo tinha. Agora o plano para ele completar a corrida dele, saber qual era a corrida dele, ele tinha que saber o tempo da sua corrida. Para o que ele foi chamado. Um dos exemplos de pessoa na Bíblia que sabia discernir o tempo, ele era intencional naquilo que ele fazia. Vai ser até meio que nada a ver eu falar assim, você falar, claro, ele. Mas é engraçado que tem um testemunho muito legal da parte dele. É Jesus Cristo. Cara, Jesus, ele com 12 anos, ele já tinha conhecimento para pregar e para falar, cara.
Vem comigo. Vai lá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Vamos ler junto. Lucas capítulo 2, do 41 ao 49. Discernir o tempo do plano que Deus tem para nós, sabendo sermos intencionais. Então vamos lá. Lucas 2, 41 ao 49. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que deviam estar na casa de meu pai? Cara, vem aqui comigo. Jesus, ele tinha conhecimento. O texto fala aqui que todos ficavam perplexos quando viam Jesus ouvindo a pergunta dele e até às vezes quando ele falava algo. Agora, era o tempo de Jesus pregar? Era o tempo dele fazer a diferença naquela nação? Não, porque ele tinha um plano de ação. Ele era intencional. Ele sabia que aquele lugar era o lugar dele, mas ele sabia que não era o momento dele ser quem ele foi chamado para ser. Com 12 anos ele tinha um conhecimento que deixava os mestres da lei assim, ó, que isso, cara, o que esse garoto está falando? Com 12 anos de idade. Mas ele entendia que não era o momento. E quantas vezes a gente, porque a gente acha que a gente leu um texto na Bíblia, Deus falou com a gente, e a gente acha que tem que sair falando para todo mundo. E a gente não acaba vivendo isso. A gente acaba deixando isso de lado, não é verdade? A gente tem mais desejo de ensinar os outros do que mudar nós mesmos. A gente está vendo uma geração que tem conhecimento de muitas coisas, mas profundidade de quase nada. Nós temos acesso à internet, muitas pregações, mas e quando Deus fala com a gente algo, a gente acha que tem que postar já logo, falar sobre isso, e quando Deus está falando para a gente mudar, para a gente esmurrar o nosso corpo. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Mas será que é o momento de você anunciar aquilo que Ele tem falado para você? Ou é tempo de você viver? Aonde eu quero chegar nisso? A gente precisa discernir as estações de Deus. Nós temos que ter um plano. Algo que Deus tem para nós. E nessa noite eu quero que você faça um plano. Que você comece a pensar no seu futuro. Que você comece a tentar discernir o tempo que Deus tem chamado você. A fichinha está pronta aí? Se você receber uma fichinha agora, galera, pode distribuir para eles. A gente vai fazer uma aplicação prática. Um exercício, valendo ponto. Aqui, Sloca, né? Não é em dupla, é sozinho, individual.
2 tipos de gastura dá, né? Meu Deus, é sábado, hoje sai fora. Sai dessa vida. Mas enquanto o pessoal está distribuindo, sobre a gente discernir as estações, Lucas 12, 54, 56 fala: dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando do ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Eclesiastes 8,5 fala, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio discerne tempo e modo. A gente nessa noite vai fazer uma aplicação para a gente discernir o tempo e o modo. Porque muitas vezes o tempo não quer dizer que realmente é o modo. Ou o modo não está ligado totalmente ao tempo. Você tem um modelo já, Deus te deu um modelo, mas não é o tempo. Ou você tem o tempo e você não buscou um modelo. E você está atrasando aquilo que Deus tem para você. Todo mundo está aí com papelzinho? Tem caneta? Quem não tem caneta, levanta a mão. Peraí, vamos baixar primeiro a mão. Quem não tem papel ainda, não está sem papel. Tem alguém sem papel? Só uma ali. Caneta. Quem está sem caneta, levanta a mão. É, gente. Então tá, né? Então tá, Gabs. Cadê as canetas, Gabs? Agora fiquei chateado. Deu mais? Rapaz do céu. Então fechou, acabou as canetas mesmo. Pega do vizinho emprestado. Se está sem caneta, anota no celular então. Coloca no celularzinho, pega seu bloco de notas. É que vocês vieram mesmo hoje, gente. Eu falei que ia para vocês virem, vocês vieram, estamos felizes. Isso é bom demais. Vamos lá. Nesse exercício. Está vendo as perguntinhas que tem para você? Essa fichinha? Quero que você responda. Como você quer estar daqui 3 anos? Vamos pensar a médio prazo. Eu queria que realmente você escrevesse, não pensasse. Colocasse isso para fora. Como eu falei, por isso eu quero que, se for possível, anota no celular. Se você tem caneta, escreve. Se você está sem caneta, escreve no celular isso. Como você quer estar daqui 3 anos? Você em casa, se quiser anotar esse papelzinho, coloca no papel agora aí. E coloca essa pergunta. Como eu quero estar daqui a 3 anos? Próxima pergunta. Por que você não está fazendo isso hoje? Então, você está entendendo a pergunta, né? Como você quer estar aqui 3 anos? E a pergunta é hoje, por que você não está fazendo isso que você quer estar aqui 3 anos, você não está fazendo hoje? Por quê? Talvez na idade. Talvez você quer estar formado em algum curso e ainda não tem o tempo. Por quê? Seja bem real nisso. E a última pergunta é, o que você pode começar a fazer hoje para começar a mudar isso? Como assim mudar isso? É o fazer. Então nós temos o que você quer daqui a 3 anos, por que você não está fazendo isso hoje, o que você quer fazer daqui a 3 anos, e o que você pode mudar para começar a fazer isso daqui a 3 anos. Você pode dizer assim para mim, me formar, ter idade, ou talvez é um plano de ação de mais tempo na palavra de Deus,
ou mais estudo para aquilo que você quer para uma faculdade. Esse é um plano de ação. A gente está falando aqui sobre o plano de ação. Paulo, ele falou aquilo que a gente falou aqui atrás, sobre o plano de ação da vida de Paulo. Que era não cair naquilo que ele prega. Como que ele fazia isso? Matando a carne dele através de como? Do jejum. E qual que é o seu plano de ação? Para você chegar onde você quer chegar daqui 3 anos. Por que você não está fazendo isso com esse objetivo? Nesse momento a gente quer discernir o tempo e o modo. Que Eclesiastes 8:5 fala. Quero ajudar você a discernir esse momento. O tempo e o modo. Será que você não está fazendo isso porque não é o tempo ainda? Ou você não está fazendo porque você não tem um modelo ainda de como fazer isso? Gente, nós precisamos ser intencionais naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Como eu falei, Jesus era intencional naquilo que ele fazia. Jesus, ele estava no meio dos doentes. Jesus estava no meio daqueles que ele precisava ouvir da palavra dele. Jesus, ele estava no meio do povo que precisava dele. Ele era intencional. E nós muitas vezes estamos deixando aquilo que a gente falou, a vida nos levar do jeito qualquer. Ah, se deu, deu, se não deu, não deu. Estou nessa escola porque minha mãe mandou. Ah, que saco, tive que mudar de escola. Não queria essa. Ou mudaram você de turma, longe dos seus amigos. Você está numa sala nova, e aí está de cara com isso. Mas agora vem a pergunta. Você é intencional no que você faz? Porque se a sua vida não é guiada por você, mas sim por um plano que Deus tem, será que não é para você estar onde você está hoje? Deus não colocou você lá por algum motivo? A gente muitas vezes quer estar no lugar, da forma que a gente acha que tem que estar, junto com quem a gente acha que tem que estar. Enquanto Deus só está querendo que você faça aquilo que foi chamado para fazer, aonde você está. Profundo isso, né? Eu me perdi um pouco aqui, mas é isso. Ser intencional é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, não importa o lugar onde você esteja. Essa semana eu escutei um testemunho de uma adolescente, que foi muito da hora. Ela estava numa escola, ela estuda numa escola estadual, e ela estava falando, Deus, o que eu posso fazer para ser diferente aonde eu estou, para fazer diferença onde eu estou? E Deus falou para ele, a primeira coisa que você vai fazer, você vai sair dessa turminha que você está, dessa sua panelinha, e você vai começar a navegar nas outras panelas também. Porque o plano que Deus tem para você é muito maior. Ela colocou isso, ela expôs isso para a gente. Eu falei, uau, que da hora, velho. E ela começou a fazer isso, ela começou a orar a Deus, o que o Senhor quer então que eu faça? E Deus deu para ela um desenho. Ela gosta de desenhar. E Deus mostrou para ela um desenho. Que tem um perfil no Instagram muito legal já, que faz os desenhos com Jesus. E Deus falou, desenha esse desenho aqui. Ela falou, nossa, que nada a ver, um desenho que já existe. Ah, tá bom, você podia me dar uma criatividade de desenhar algo, mas Deus falou para desenhar, ela desenhou. E Deus falou para entregar para uma menina da sala dela. Uma menina que não era com quem ela andava, não era da turma dela. E ela foi lá e entregou esse desenho para essa menina. Uma coisa simples. Você pode olhar assim, poxa, nada a ver isso. Mas ela saiu da sua zona de conforto. E ela começou a ser intencional naquilo que Deus tinha para a vida dela. Ela gerou um plano de ação para aquele momento que ela estava vivendo. E quando ele deu esse desenho para essa menina, aquela menina começou a chorar. Falou que aquela semana, ela tinha visto aquele mesmo desenho, tinha printado a tela e guardado no celular. E falando que ela queria aquilo para a vida dela. Uma coisa simples. Algo não tão profundo que você possa imaginar. Mas na simplicidade, o fato dela sair da sua zona de conforto, ela ser intencional onde ela estava, ela começou a tocar outras vidas. Deus talvez está pedindo para você sair da sua zona de conforto, para você começar a ser mais intencional, e falar, Deus,
Se é para estar nessa sala, então por que eu vou fazer aquilo que o Senhor quer para mim? Se é para estar nessa cidade, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Se é para estar nessa casa, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor tem, o plano para a minha vida. Jesus, ele já tinha aquilo desde os 12 anos de idade. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele estava pronto para fazer. Mas não era o tempo de fazer aonde ele tinha que fazer. Entendeu? Não era pregando. Porque com 12 anos não dava moral. Mas ele já sabia. E onde é que você está? Sabe que você só está esperando pegar um microfone para começar a fazer aquilo que Deus te chamou? Ou é hora de você começar a fazer lá na sua escola, lá onde você mora, nos pequenos grupos? O microfone é só um detalhe do chamado que Deus tem para a sua vida. A plataforma não é o final, é só um detalhe daquilo que Ele tem colocado no seu coração. Ser intencional é você permitir que Deus use a sua vida, não importa onde você esteja. Ser intencional é falar, eu quero fazer a vontade de Deus, não importa aonde seja. Feche seus olhos. Eu quero que esse papel, você guarde ele. E você comece a criar um plano de ação para a sua vida. Talvez eu falei aqui, você ficou um pouco assustado, não conseguiu pensar direito. Mas que em cima desse papel, você chega na sua casa e comece a pensar sobre isso. O que o Senhor quer de mim, Deus? O que o Senhor quer para mim daqui 3 anos? Por que eu não estou fazendo isso hoje? E o que eu preciso começar a fazer na minha vida para fazer aquilo que eu quero? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Você colocou aí o que você tem, o que você quer e como você vai fazer. Mas chegando na sua casa, constrói esse plano de ação com Deus e pergunte, Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja daqui 3 anos? Pergunte para Deus, Deus, por que eu não posso fazer isso hoje? E pergunte para Deus, o que você pode fazer para começar a fazer aquilo? Para que você possa mudar esse jogo. Esse é o seu plano de ação. Mas agora construa um plano de ação com Deus quando você chegar na sua casa. Se coloca de pé, galera. Com seus olhos fechados, só coloca de pé. Onde você está, você é um agente transformador. Não permita que a vida decida quem você é ou o que você faz. Permita que Deus faça isso. Senhor Deus, eu estou com essa galera aqui, Senhor. Essa galera com o coração sedento pela Tua presença. Paizinho, vem com Teu doce amor, Paizinho, sobre nossas vidas, Senhor. Que possamos construir um plano de ação junto contigo, Deus. Que a nossa vida não seja conduzida de qualquer forma, papai. Mas que possamos ser intencionais em nossas atitudes. Que possamos pensar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E construir junto com o Senhor o plano que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor. Os planos, o chamado, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um aqui, que é individual e singular, Deus. E tão profundo. Abençoe a vida de cada um aqui, Senhor. E que possamos juntos com o Senhor criar esse plano de ação para os nossos próximos passos. Sendo intencional. E sabendo que o Senhor já tem um plano para as nossas vidas. Porque assim como para Jeremias, o Senhor já tinha, Paizinho, preparado tudo o que o Senhor tinha para ele. Antes mesmo dele nascer. Assim também é na vida de cada um aqui. Que possamos junto com o Senhor, Pai, ter a revelação desse plano que o Senhor tem para nós. Pois o nosso papel aqui na terra é não atrapalhar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos conduza, Senhor, da forma e da maneira que o Senhor quer.
Nós te louvamos, te adoramos, e engrandecemos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido?